Aí o que acontece? Só pra gente finalizar a história, porque eu tenho alguns insights de tudo isso. Nossa. Mas aí o que acontece agora mesmo pra finalizar? Aí Jacó, eles vão buscar Jacó agora, Eles vão Rodrigo? buscar o Jacó Tá, e de novo a veste vai aparecer. tá, olha lá. Ele vai mandar vestir Benjamim Hum, com uma veste bonita, sabe? Ele revela e quando todos vêm para o Egito, ele manda vestir Benjamim com uma veste toda especial. Então você vê a veste costurando toda a história do José. E quando o pai dele vem, aí sim eles já voltam para Canaã, falando: pai, nós achamos o nosso irmão. E é interessante que José, ele percebia que ele podia vingar dos irmãos, perfeito. ou ele podia convertê-los para os seus amigos. Sabe? O pai descobre, é verdade? Descobre, então. Sim, porque aí daí Aí vem o desfecho. ele que deixa que aí- os irmãos contem. Mas esse é o desfecho mais impressionante. Porque é quando ele chega no final e os irmãos dele. Olha como tudo começa a fechar agora. Porque quando ele se revela pra todo mundo, né? Como que os irmãos dele ficam? Eles ficam morrendo de medo. Os irmãos dele ficam morrendo de medo, ficam com medo de ele matar eles. Porque ele tem muito mais não sei poder o que agora. lá. Porque ele tem muito mais poder, porque eles sabem que erraram. Eles sabem que fizeram cagada. Só que aí, ele perdoa todo mundo. E isso é a coisa mais bonita de todas, porque ele perdoa todo mundo, né? E o que fica entendido disso é o seguinte, cara, na minha concepção, tá? É quase como se, no final das contas, José não tivesse perdoando, e sim quase que agradecendo. Uhum. Porque aqui fica claro pra José, depois de todo o arco, que tudo só aconteceu por causa do que os irmãos fizeram lá atrás com ele. Aquilo foi que deu origem para ele poder sair de lá, cara, ser o cara do Egito e salvar quase que o planeta ali da fome, entendeu? Assim, foi um negócio que só foi permitido por causa daquilo. Então, poxa, agora eu entendi porque isso aconteceu. Obrigado. Então, isso daqui para mim é a coisa mais impressionante, entendeu? Esse final. E olha como tudo começa a fechar a conta. Lembra do sonho de José? Uhum. Qual que era o sonho dele? Que ia ter tinha um trigo maior e os outros trigos Era eram todos os irmãos se prostrando perante sim. a ele, né? Aconteceu. Aconteceu. Olha Aconteceu aí. naquela hora. Aconteceu Caraca. naquela hora, entendeu? Então, assim, 22 anos depois, eu acho, 20 e poucos anos depois, aconteceu aquilo. Então, ele teve esse sonho e o sonho dele só foi realizado 22 anos depois, cara. E muita gente esquece do sonho ao longo do caminho. Entendeu? E, cara, a gente tem que perseguir o sonho com unhas e dentes, assim. E uma coisa importante nesse detalhe do como Jacó descobriu tudo que tinha acontecido. Eu sei que a tentação grande para quem é caluniado, principalmente em público, vocês que estão na internet aí, na vitrine, às vezes é um cara doido falar umas doideira. besteiras. A tentação é responder. É contra-argumentar. É falar: não, é mentira, eu não sou nada disso. Só que sábio é aquele que deixa que a própria história seja o seu advogado de defesa. Porque quando você fala o seguinte: é mentira, eu não falei isso que ele está falando, não, eu não fiz isso, não fiz isso. Quando você deixa o cara falar sozinho e dá tempo ao tempo, chega uma época que as evidências são tão fortes a seu favor que das duas uma. Ou ele vai admitir e vai ter que de público confessar que ele pisou na bola com você, ou ele vai ser desmoralizado pelos fatos e pelos outros que vão perceber. Tá certo? Então isso é uma coisa muito importante. A gente às vezes não quer dar tempo ao tempo. Nesse mundo cibernético, que tudo é no nanosegundo, que se a internet está um pouquinho fraca e demora um pouquinho mais para baixar a foto ali no coisa, você já está incomodado que não está postando no Instagram lá e a foto não vai. É verdade. A gente não está acostumado a ter paciência. E às vezes o seu sonho vai demorar 22 anos. Mas não importa que ele vai vir. Então, os próprios irmãos de José foram obrigados pela circunstância, porque era óbvio, ele estava vivo, governador do Egito, como? A circunstância obrigou os irmãos de José a contarem para o pai o que eles haviam feito. Olha que loucura, hein? E ele aproveitou, é o que você falou aí, o ciclo fechou, ele quase agradeceu os irmãos. E esse agradecimento de José, eu salvei o mundo, eu tenho para minha vida, com base na vida de José e de um outro judeu, não bíblico, Viktor Frankl. Eu sugiro todo mundo a ler os livros de Viktor Frankl, o fundador da terceira escola de psicanálise de Viena, a logoterapia. Viktor Frankl
Foi um camarada igual o José, que perdeu tudo. Ele havia se casado, tinha 2 ou 3 meses, estava quase na lua de mel, estava terminando a tese doutoral dele, aluno de Freud, e ele foi levado para o campo de concentração nazista. Ele passou por Auschwitz, passou por Dachau, eu não sei se ele passou por Treblinka também, acho, mas Dachau e Auschwitz eu tenho certeza. E a cena que quando ele estava no trem, com todo mundo ali, ele segurando a pasta, a esposa grudada no braço dele aqui, o pai e a mãe do lado, a irmã aqui, ali no trem de ferro, e ele segurando a pasta aqui com a tese doutoral dele. E ele segurava a tese. Lembra o que eu falei da veste de José? No caso do Victor Frankl, foi a tese dele. Quando abriu naquela neve, os soldados nazistas mandando todo mundo sair, ele viu um soldado numa coronhada na cabeça do pai dele, levando a mãe, a esposa e a irmã para serem mortas. Ele sabia o que estava acontecendo. A irmã dele sobreviveu, mas ele só foi saber disso depois que acabou a guerra. Na cabeça dele morreu todo mundo. E foi ele e o pai. E ele viu o soldado jogando a tese dele no chão e pisando com o coturno. E ele ficava lá na prisão, lá no campo de concentração, passando horrores. E quando o pai dele morreu, ele teve vontade de suicidar. Ele teve vontade de acabar com a vida dele. E o Victor Frankl, que conhecia as histórias da Bíblia, e ele era um apaixonado pela Bíblia e por Deus, o Victor Frankl falou o seguinte: se os meus queridos que morreram estivessem vivos e eu tivesse morrido, o que eu ia querer se eu tivesse consciência após a morte? Que eles sobrevivessem. Se minha mãe estivesse aqui agora, eu queria que minha mãe estivesse entre os sobreviventes. Se a minha esposa tivesse, eu queria que ela saísse do campo. Então, já que eu troquei de papel, eu vou sobreviver para atender ao desejo deles. A minha sobrevivência vai ser a homenagem a eles por tudo que fizeram de mim. Eles vão sobreviver em mim. E eu vou sobreviver para contar ao mundo o que aconteceu aqui para que isso não se repita. E aí ele foi fazendo o quê? Ele começou a buscar ali no campo de concentração elementos que o reconectavam com a vida. Elementos. Ele começou a reescrever a tese dele. E quando ele saiu, ele criou a logoterapia. Tá certo? O José foi a mesma coisa. Ele procurou conexões com a vida. Ele pensou assim: pelos meus irmãos a vontade de morrer, mas o meu pai quer que eu sobreviva. Ele acha que eu morri. Eu vou sobreviver. Então, a gente tem que valorizar aqueles que estão conosco, procurar reconexões com a vida. Aí, mesmo que você estiver numa prisão, você vai fazer daquele lugar uma oportunidade.